Fala, turma, tudo bem? Hoje aqui uma externa, a gente fazendo Causos Colorados, de novo numa externa, né? Que é a camiseta, né? Causos Colorados, gigante é pra já, porque a gente fala de coisas antigas, fala de coisas passadas, né? Aquelas histórias com cheiro de naftalina, enfim, que teus avós, teus bisavós te contaram e que tu talvez nem lembre mais, ou que tu leu nos livros de história, ou que, né, te contaram, talvez da forma incorreta às vezes, mas enfim, é um local muito especial onde a gente está agora aqui. Porque aqui eu diria que é o campo dos sonhos. Não sei se vocês lembram daquele filme do Kevin Costner, né, do time de beisebol, que jogava numa fazenda, que ele comprou uma fazenda e montou um campo de beisebol, né, na fazenda, e onde daí os fantasmas, os antigos ídolos dele, os grandes heróis dele no beisebol jogavam, né, jogavam de madrugada, ele acendia os refletores. Puxa vida, um filme lindo, 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 Campo dos Sonhos. Não viu? Aproveita e vê. Mas aqui é o Campo dos Sonhos do Inter. Por quê? Aqui nessa praça, localizada no bairro da Zenha, Menino Deus, entre Menino Deus e a Zenha, fica a Praça Esporte Clube Internacional. Aqui a plaquinha, ó, na pedra. Praça Esporte Clube Internacional. E o que significa Praça Esporte Clube Internacional? E por que essa praça está aqui? E essa placa ganhou esse nome, enfim, virou a Praça Esporte Clube Internacional. Porque aqui era o campo da Rua Arlindo, o famoso campo da Rua Arlindo, onde vocês já devem ter ouvido falar, o primeiro campo do Inter, o primeiro Beira-Rio, né? Aqui começou, na verdade, a história do Inter. Claro que hoje é uma praça já degradada, uma praça mal conservada, como, enfim, muitas praças de Porto Alegre são, né? Infelizmente, tem muitos moradores de rua também, enfim, uma praça que carece de uma limpeza a mais, mas é uma praça que foi, em 1976, ela foi batizada de Esporte Clube Internacional justamente porque aqui foi o primeiro campo do Inter. Aqui os irmãos Pop, o João Ciferin, primeiro presidente do Inter, todos capitaneados aí pelo Graciliano Ortiz, que à época era o chefe da limpeza da cidade e era um cargo importantíssimo naquela época, em 1909. Aqui ocorreram os primeiros treinos do Inter. O Inter não chegou a jogar futebol aqui, não teve nenhuma partida oficial aqui, mas sim treinos. Aqui na região da Ilhota, né, como era chamado antigamente, às costas a gente tem o ginásio Tesourinha, aqui logo à frente a gente tem a escola Renascença, aqui cercado por prédios também, né? Dá um geral para vocês aqui, a escola Renascença aqui atrás, mais adiante tem o Colégio Protásio Alves, a IPTC, e cruzando o dilúvio a gente tem a Zero Hora, e aqui o Hospital Porto Alegre, ó, dá para ver ali, ó, o Hospital Porto Alegre também fica então nesse quadrilátero, e aqui era onde ficava a Ilhota. O que era a Ilhota? Era onde, sobretudo, moravam os operários e a população negra, a comunidade negra de Porto Alegre. Era um arrabalde, era quase fora da cidade, porque naquela época, vamos lá, Porto Alegre, a área urbana de Porto Alegre era o centro, né, o centro histórico, o mercado, estendia um pouco para o Menino Deus, Prédio Belas e a Zenha, e acabou. E a Ilhota era justamente, ficava entre essas regiões, mas era um local mais degradado, era um local sem assistência, com casebres. Vamos lembrar que se hoje até hoje a gente luta contra o racismo, naquela época, imagina, 21 anos da abolição da escravatura, os negros deixados à própria sorte, né, não tinham nada, só tinham sido libertos com a roupa do corpo praticamente, então acabaram se juntando aqui nessa comunidade da Ilhota, comunidade de Tesourinha, de Lupicínio Rodrigues também, comunidade de vários talentos, e que depois, anos depois, acabaram fundando que era preconceituosamente chamada de Liga da Canela Preta, porque é onde os negros podiam jogar. Enfim, imagina a quantidade de talentos que não nasceram aqui, né? Depois, claro, o Inter acabou levando muita gente para jogar também futebol no seu clube, enfim, e aí começou aquela abertura toda que a gente sabe do Clube do Povo, né? A história, e os guris começaram a jogar aqui por quê? Porque, ao contrário do que se diz, que o Inter foi fundado porque o Grêmio não aceitou que ele jogasse, não é assim a conversa, tá? Isso já nos ensinou o grande amigo e pesquisador Thiago Vaz, que a história não é assim. Na época, havia uma grande rivalidade entre alemães e espanhóis no ciclismo em Porto Alegre. Tanto é assim que tinha um velódromo na Redenção. E era a grande modalidade da época era o ciclismo, isso vindo dos imigrantes da Europa, né? E havia uma grande rivalidade entre alemães e espanhóis. Os guris do Inter ali, os irmãos Pop, seus amigos, eram mais ligados aos espanhóis.
Daí surge a rivalidade, acaba surgindo aos poucos a rivalidade Grenal. Porque, claro, o Grêmio já estava estabelecido, né, 6 anos antes, 1903, e o Inter começou a jogar bola. Na época, é que a gente tem que entender que o futebol na época era... Eu vou caminhando aqui na rua, na Praça Esporte Clube Internacional, enquanto isso, tá? Para vocês verem aqui ficava o campo, onde o Inter treinava, onde fez os primeiros treinos durante 1909 inteiro. Depois, 1910, como alagava muito aqui a região, o Inter acabou se mudando, jogando no campo da Várzea mesmo, que é na frente do Colégio Militar e na Redenção. Aí sim, os primeiros jogos oficiais do Inter como instituição, como clube, né? Mas o que eu ia dizendo é que na época, então, a rivalidade era muito grande entre espanhóis e alemães no ciclismo. O futebol era um jogo ainda que poucos tinham acesso, que muitos sequer conheciam as regras. Então, por isso, ele era tão fechado ainda, um círculo tão fechado ainda nesse momento, né? E, claro, muito comunitário, muito ligado às colônias, no caso, né? Então, os guris do Inter eram mais ligados aos espanhóis. Por isso, acabaram fundando o seu clube, um clube aberto a todos, enfim. Mas não caiam naquela história fácil que o Inter foi fundado porque o Grêmio não aceitou os guris jogar. Não é assim a conversa. A conversa surge numa grande rivalidade entre os guris que praticavam ciclismo, sobretudo. E aí é que é a conversa. Bueno, voltando à nossa história, então a Praça Esporte Clube Internacional foi dada esse nome em 76 pelo Inter e em 2009 foi dada pela Prefeitura, né? Praça Esporte Clube Internacional, esse nome. E curiosamente, por incrível que pareça, ainda a placa existe aqui, né? Apesar de muitas placas na cidade já terem sido arrancadas de muitas praças. E aí, então, em 2009, no ano do centenário, o Inter adotou a praça. Realmente a praça estava muito bem cuidada. Eu me lembro bem que lá na outra ponta tinha o escudo do Inter todo feito em flores, lindíssimo, super bonito. E aquele ano todo o Inter conservou a praça. Depois acabou, enfim, largando, né? Tomara que daqui a pouco o Inter ainda faça uma parceria público-privada aí com a prefeitura e volte a cuidar da praça, porque é uma praça bonita, é uma praça grande, né? Imagina aqui, tinha um campo e se estendia até a Praça Garibaldi, que é lá do outro lado, na frente do antigo, até onde ia o antigo restaurante Copacabana, enfim, em frente ao Tesourinha, era um campo muito grande. E aqui então, os primeiros treinos dos guris, tá? E a gente vai resgatando um pouquinho da história do Inter, né? Pouco a pouco, Caldos Colorados a gente começou semana passada já, né? Com a história do Gigante Milionário. Não sei se vocês viram, se não assistiram, está lá disponível no meu canal também para assistirem. Uma história muito legal, que era o plano de sorteios do Inter, sorteava carros, enfim, parava a cidade, parava o centro de Porto Alegre. E agora a gente conta então a história da Rua Arlindo, o campo dos sonhos do Inter, o primeiro campo do Inter, e atualmente Praça Esporte Clube Internacional, infelizmente não tão bem conservada como a gente gostaria, né, como a gente desejaria, mas enfim, é a Praça Esporte Clube Internacional. Para quem não é de Porto Alegre, fica localizada aqui à minha frente, lá adiante tem o Colégio Renascença, e passando o Arroio de Luve, que é logo aqui, tem a 0 Hora. Aqui é um prédio super grande na Rua Jornal do Brasil, né, que é o atual endereço da praça é a Rua Jornal do Brasil. Aqui mais prédios, né? Lá adiante o Hospital Porto Alegre, e lá adiante também ainda, na diagonal aqui, que a gente não consegue chegar por causa dos prédios, tem o Ginásio Tesourinha. Então, para quem quiser conhecer, quem não é de Porto Alegre, ou mesmo quem é de Porto Alegre não sabe da existência dessa praça, tá aqui, Praça Esporte Clube Internacional, que o Inter daqui a pouco também possa adotá-la de novo, está precisando de uma conservação. Afinal de contas, repito, aqui é o campo dos sonhos do Inter, onde tudo começou. Talvez ainda os fantasmas dos irmãos Pop e seus amigos, fundadores do Inter, ainda circulem por aqui, ainda joguem por aqui à noite, né? Vai saber. Eu acredito nessas coisas. Então vai saber se de noite eles não vêm aqui para bater uma bolinha ainda, né? No campo que acabou sendo adotado por eles por um ano inteiro, na antiga ilhota, junto das comunidades operária e comunidade negra, enfim. Uma história bonita, escrita pelos fundadores do Inter, porque é sempre bom a gente lembrar as nossas origens, a gente saber o passado, saber de onde a gente veio, para saber para onde a gente vai, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do episódio, e a gente, a mãozão aqui não precisava, né? A gente encerra aqui com a pedra e a placa da Praça Esporte Clube Internacional, fundado em 1909, e onde o Inter, os irmãos Pop e seus amigos, sua galera, fizeram os primeiros treinos. Tá, pessoal? Curtam o canal, compartilhem, se inscrevam no canal, porque o canal precisa muito de vocês também, do carinho de vocês, tá bom? Espero que tenham gostado da história e até mais.